Igreja, amém. Quem está feliz com Jesus, glória a Deus. Que bom que você veio esta noite, que bom que você está neste lugar. Eu creio que Deus continuará ministrando ao seu coração nesta noite, no nome de Jesus de Nazaré, amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 28, você que tem uma Bíblia, capítulo 28 de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus. Abra aí em nome de Jesus a sua Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia, você acompanha aqui na projeção, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Mateus capítulo 28. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu vou também. Em nome de Jesus. Versículos 19 e versículo 20. Está escrito assim na palavra do Senhor: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Digam amém. Coloca a sua mão sobre o teu coração, diga: Espírito Santo, nesta noite eu peço a Ti, fale ao meu coração através da Tua palavra, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Glória a Deus. Quantos aqui creem em Jesus? Tem alguns que não creem ou não consegue levantar a mão. Vou perguntar de novo: quantos creem em Jesus e conseguem erguer a sua mão? Isso, muito bem, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Nós cremos em Cristo Jesus, nós cremos no Filho de Deus, nós cremos no nosso Salvador. Eu quero falar nessa noite sobre a missão que Ele nos deu, de levarmos o reino dEle. É nossa missão como servos de Cristo, é nossa missão como pessoas que acreditam no Senhor como Senhor e Salvador, pessoas que creem que Jesus é o único caminho que pode levar o homem a Deus. É missão nossa, responsabilidade nossa, levarmos o reino dEle a outras pessoas. Amém? É missão nossa, é dever nosso. O texto que nós lemos fala sobre isso. Isso aqui é um chamado, é uma ordem para todos aqueles que creem, para todos aqueles que acreditam em Cristo Jesus. É uma missão que Ele está dando à sua igreja, àquelas pessoas que um dia se renderam a Ele. Essas pessoas, nós temos essa missão de levar o reino de Deus, de fazer o reino de Deus conhecido. Amém ou não amém? E Ele diz: portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações. Entenda uma coisa: se você está aqui hoje, se você crê em Jesus, é porque um dia alguém levou a você o reino de Deus. É porque um dia alguém falou, compartilhou com você verdade sagrada sobre o reino de Deus, que te levou a crer em Cristo Jesus e se tornar discípulo, e se tornar um seguidor de Cristo. Você certamente é discípulo de alguém que lhe anunciou o reino de Deus. Você é discípulo de alguém que te trouxe a boa nova do Evangelho.
que abriu a sua visão, que abriu o seu entendimento, que te mostrou, que te apontou o caminho da salvação, que te apontou o caminho de Cristo, que te falou sobre o reino de Deus. Essa missão é nossa hoje como igreja do Senhor, de levarmos o reino de Deus. A igreja hoje, ela é detentora dessa mensagem e ela precisa trabalhar para que haja uma expansão do reino de Deus, para que o reino de Deus continue sendo anunciado, para que a verdade da palavra de Deus continue alcançando os necessitados, continue alcançando aqueles que se encontram perdidos, aqueles que se encontram afastados de Deus, aqueles que andam afastados do Senhor, aqueles que se amam perdidos, como ovelhas que não têm pastor, que estão desorientados nos caminhos deste mundo e que estão correndo, se afastando cada vez mais da presença de Deus. E Ele nos deu essa missão. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ele está nos dando uma tarefa, uma responsabilidade, como cristão, como as pessoas que creem nele, de continuarmos a propagar a verdade do Evangelho. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. E Ele conta comigo, Ele conta com você. Todo cristão é responsável por levar a palavra dele. Todo cristão, todos aqueles que creem nele, que um dia o receberam como Senhor e Salvador das suas vidas, tem essa missão de continuar a propagar, de continuar a anunciar a verdade que um dia ele recebeu. Amém? Glória a Deus. E eu quero falar sobre 3 pontos principais essa noite, a respeito desse tema, de nossa missão como cristãos, como servos de Cristo, de levar o reino de Deus, de levar o reino de Deus. Em todo lugar onde você for, onde você estiver, todo local, todo ambiente que você entra, que você está presente, é um potencial lugar para você levar o reino de Deus, porque você é detentor dele, porque você faz parte dele. Às vezes nós entramos em lugares, em ambientes, e nós levamos o nosso conhecimento, nós levamos os nossos conselhos, nós levamos tanta coisa, e muitas das vezes nós não levamos o reino. Você leva o seu conhecimento na área que você atua, você leva o seu conhecimento, sabe, desse mundo intelectual, desse mundo, mas você não consegue levar o reino de Deus, ou você não o leva. Mas todo ambiente que nós estamos é um lugar propício para receber o reino de Deus. Na sua casa, no seu comércio, no seu trabalho, na sua escola, todo ambiente é uma porta aberta e que o reino de Deus pode ser propagado, pode ser anunciado. Onde você estiver, na rua, na fila do banco, todo local é um local propício para espalharmos a verdade sobre o reino de Deus. E nós, como igreja, precisamos fazer isso. Amém ou não amém? Porque nós temos a missão de levar o reino de Deus através do anunciar do evangelho da salvação, através de anunciar a verdade da palavra de Deus. Não se intimide, não se intimide em carregar a palavra de Deus, em propagar a palavra de Deus, porque o que alcança o perdido é a palavra de Deus. O que muda a vida do perdido é a palavra de Deus, é a verdade do evangelho. Romanos capítulo 10, se você puder abrir aí.
Romanos capítulo 10, versículo 14. Aleluia. Que depois de Atos. Romanos capítulo 10, versículo 14, versículo 15, está escrito assim. Glória a Deus. Começa do 13, fica mais entendível. Vamos dizer assim, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será, diga, salvo. Todo aquele que invoca o nome do Senhor, ele se torna um salvo. Todos que invocam o nome de Cristo se tornam salvos. Aí Paulo continua dizendo, mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como que eles vão crer naquele de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue, quem anuncie? Você sabe que se invocar o nome de Jesus é salvo. Que se confessar o nome de Jesus é salvo. Mas como é que alguém vai confessar se ele nunca ouviu Jesus, falar de Jesus? Como é que aquela pessoa vai ouvir falar de Jesus se ninguém se habilitou, se ninguém se dispôs a falar de Jesus? O Evangelho salva, amém? Mas o Evangelho só salva onde ele chega. Porque se ele não chega, como é que a pessoa vai crer? Se ele não é pregado, se ele não é anunciado, como é que eles vão chegar ao coração daqueles que não creram? Daqueles que não têm o conhecimento? Como é que essa pessoa vai invocar o nome de Jesus, se nem ao menos ela ouviu falar de Jesus? E quem é responsável por falar de Jesus? E quem é habilitado? Quem é que é portador da mensagem da salvação? Quem é que tem o conhecimento de Cristo? É a igreja, amém? É eu, é você. Entenda uma coisa, você não se converteu, Jesus não te alcançou, te salvou para você reter a salvação só para você. A salvação só faz sentido quando eu quero compartilhar ela. Quando eu tenho o desejo de que outras pessoas também a alcancem, de que outras pessoas também a conheçam. É sobre isso que Paulo está falando. O versículo 15, ele diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Amém? Você está na igreja, você vem para a igreja, querido, não é para outra coisa não, é para se preparar, é para sabe, pegar as ferramentas, é para aprender a usar as ferramentas. Mas entenda uma coisa, você se converteu, você foi salvo em Cristo Jesus para anunciar a salvação. Jesus não te fez, não te salvou para você usar as suas ferramentas dentro da igreja, mas para você usar suas ferramentas fora da igreja. Amém ou não amém? Ide. Jesus não diz vá para a igreja. Ide para a igreja e anunciai o evangelho. Foi assim? Ide por todo o mundo. Ide a todas as nações. Jesus está falando de sairmos do lugar onde nós estamos e de irmos anunciar, falar. Não precisa falar de muita coisa não, fala só do reino de Deus, fala só da salvação, fala só de Jesus Cristo. Amém ou não amém? A igreja, ela é portadora da mensagem de salvação. E essa igreja não pode reter essa mensagem para si. Essa mensagem é para ser anunciada. Amém? Glória a Deus. Nós não podemos esperar que o mundo conheça a verdade se nós não estivermos dispostos a anunciar essa verdade.
Nós não podemos esperar que o mundo conheça, que o mundo se converta, se nós não estivermos dispostos a anunciar a verdade. Paulo está pregando isso aqui. Como é que vão ouvir se ninguém quer pregar? Como é que se vão crer se nunca ouviram falar? Ou seja, para o evangelho chegar, alguém tem que estar disposto a anunciá-lo. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Pastor, como é que eu posso anunciar o evangelho? Nós aprendemos esses dias algumas estratégias para você chegar, para você iniciar o anúncio, iniciar o anúncio do evangelho para alguém. E basta usar essa estratégia. Como eu posso orar por você hoje? Sabe? Você não está dizendo para a pessoa se você pode orar por ela. Você está dizendo para ela que você vai orar por ela. Você só quer saber como. E isso é uma pergunta que desarma a pessoa. Isso é uma pergunta que faz a pessoa refletir. Ela vai lembrar das suas lutas, dos seus problemas, do que ela está passando naquele dia. É uma pergunta que vai mexer com ela. É uma pergunta que vai abrir o coração daquela pessoa. Você entendeu? Não precisa chegar lá com um panfleto na porta da pessoa, ou mesmo com a Bíblia na mão. Eu vim aqui pregar para você, eu vim aqui te convidar para o culto. Não, não precisa nada disso. Você só precisa essa comunicação, que a pessoa vai abrir o coração. Porque depois do coração aberto, aí sim o evangelho vai entrar, a palavra vai fluir, vai frutificar. Glória a Deus. Evangeliza o pessoal. No seu dia a dia. Talvez alguém que trabalha com você. Alguém que trabalha com você. E que muitas vezes está passando um dia de luta, de tribulação, está vivendo uma vida, sabe, de derrota, de longe de Deus. E uma pergunta como essa pode fazer ela abrir o coração para você. E você ter a oportunidade de anunciar a verdade do evangelho. Ter a oportunidade de falar de Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. E aquela pessoa conhecer a palavra de Deus. Conhecer a verdade que pode salvar a vida dela. Diga amém. Glória a Deus. Então Jesus nos chamou para nós anunciarmos o reino dele através da pregação do evangelho, através da pregação da verdade do evangelho. Eu posso ouvir um amém? Pastor, como é que eu posso levar o reino de Deus? Eu posso levar o reino de Deus amando as pessoas como Jesus amou. Amém? Eu posso levar o reino de Deus amando as pessoas como Jesus amou. Tudo o que nós fazemos, nós precisamos fazer com amor. Até para pregar o evangelho você tem que pregar com amor. Até para você pregar, anunciar a palavra de Deus, você tem que anunciar com amor. Porque muita gente vai dizer não para a sua pregação. Muita gente vai rejeitar a sua pregação. Infelizmente tem muita gente, muitos pregadores, muitos evangelistas, que quando recebem um não como resposta se enfurecem. Recebem um não como resposta, o amor vai embora. E quando o amor sai, o coração de quem está te ouvindo fecha. Quando você anuncia a palavra sem amor, o coração do seu ouvinte, ele se fecha. Mas quando você anuncia com amor, o coração se abre, diga amém. João capítulo 13,
João 13, olha o que diz os versículos 34 e 35. Diz assim a palavra do Senhor: novo mandamento vos dou. Mandamento é ordem, amém? Mandamento é lei, e lei se cumpre. Amai-vos uns aos outros. Aqui é só amar os crentes, crente amando o crente, é isso? Mas não é não, só o da igreja. Nenhum da outra igreja eu vou amar, é isso? Não, amai-vos uns aos outros como eu vos. Jesus amou só os crentes? Não, Jesus amou só o pessoal lá de Israel, foi isso? Não, como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. Glória a Deus. Eu tenho que amar o meu irmão da igreja, eu tenho que amar o meu irmão da outra igreja, mas eu também tenho que amar o meu irmão que ainda está no mundo, que ainda não aceitou a Cristo Jesus. Eu preciso anunciar esse evangelho com amor, porque nisso conhecerão todos que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? O amor evidencia que nós somos discípulos de Cristo. O amor é uma marca de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos amar uns aos outros. Ei, o reino de Deus é baseado no amor. O reino de Deus não é baseado em palavras, mas é no amor. Paulo disse: olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos... Paulo está falando de quê? De palavras. Se eu não tiver amor, nada seria. Ainda que você pregue com eloquência, ainda que você seja uma pessoa, sabe, que fale bem, mas se você não falar, se você não pregar com amor, de nada adianta. Você pode ser o melhor evangelista da cidade, mas se você não evangelizar com amor, sua palavra não flui, a sua mensagem não flui, a sua mensagem não chega no coração de quem precisa. Porque entenda uma coisa, as pessoas estão famintas por cuidado, por atenção, estão famintas por compaixão. E nós temos o alimento que mata essa fome. Nós temos o alimento que mata a fome de quem está precisando. Nós temos o alimento que sacia a alma do necessitado. Nós temos o alimento que sacia a alma do sofredor. Nós temos o alimento que é a palavra de Deus. Porque quando o bispo perguntou para a moça lá no comércio como ele poderia orar por ela, e ela desabou em pranto, porque ela estava faminta, ela estava necessitada de cuidado, de atenção, de compaixão. E quando chegou alguém interessado na dor dela, interessado no sofrimento dela, quando chegou alguém que tinha o alimento que ela precisava, o coração dela já estava pronto para receber. Amém? O coração dela se abriu, se tornou uma terra fértil para o evangelho. E em poucos segundos, vamos dizer minutos, ela recebeu o evangelho, ela recebeu a palavra, ela recebeu Jesus. Glória a Deus. Amém ou não amém? Nós, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, temos que nos importar mais com as pessoas que estão à nossa volta, precisando de uma palavra, precisando às vezes de um minuto de atenção, implorando por cuidado, implorando por compaixão. E nós, carregados com a palavra, às vezes não paramos esse um minuto, às vezes não queremos dar essa atenção que essa pessoa precisa. Às vezes nos falta o amor, nos falta a empatia pelo nosso próximo, porque nós queremos amar quem é da igreja, nós queremos amar quem já é salvo,
Mas nós precisamos amar também quem não é da igreja, quem não é salvo. Esse é o verdadeiro amor, amém? Glória a Deus. Amar quem nos ama é fácil, é ou não é? Amar quem nos ama é fácil. Mas Jesus nos amou antes de nós o amarmos. Jesus investiu em nós antes de nós amarmos a Ele. E nós, como igreja, precisamos levar o reino de Deus a essas pessoas. E eu só vou conseguir levar o reino de Deus se eu amar essas pessoas como Cristo amou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também deveis amar uns aos outros. Nós temos o que? O dever. Não é se nós quisermos. Quando o seu filho traz a lição para fazer em casa, antigamente a gente botava lá no caderno, né? Dever de casa. Hoje é atividade e tal. Mas no nosso tempo de escola era o quê? Dever de casa. Era para levar para casa, para fazer se quisesse, era assim? Não. Na outra aula a professora ia cobrar e olhar se você fez o dever. Era uma obrigação sua responder aquela atividade e levar de volta para a escola. Jesus está falando aqui, deveis amar uns aos outros. Nós temos o dever e a obrigação de amar uns aos outros. Digam glória a Deus. E a única meio de você levar o evangelho é através do amor. Porque quem não ama não prega. Quem não ama não está nem vivendo o evangelho, na verdade, né? Está com deficiência, está faltando. E para levarmos o evangelho, nós precisamos levar através do amor, amando como Cristo nos amou. Porque o amor abre a porta para a pessoa receber o evangelho. Amor abre porta para a pessoa receber o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Pastor, como é que eu posso mostrar o amor pelas pessoas? Como é que eu posso mostrar que eu amo? Visitando alguém. A pessoa está doente, você nunca foi lá. Você nem ligou para a pessoa, nem mandou uma mensagem. Ah, mas eu amo Jesus. Mas às vezes Jesus está naquela pessoa, precisando de uma visita, esperando a sua visita, a sua mensagem, a sua ligação. Quando você ajuda alguém que está necessitado, você está amando. Alguém que está precisando de uma ajuda, de um incentivo, de uma palavra de fé, de uma oração. Você está amando, amém? Glória a Deus. Amando. Quando você acolhe alguém que está frustrada, que está despedaçada, você está amando. Quando você olha para o outro que está sofrendo e você olha sem julgamentos, você acolhe e você abraça. É assim que nós manifestamos o amor de Cristo que está dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Eu levo o reino de Deus quando eu sirvo com generosidade e disponibilidade. Quando você serve com generosidade e com disponibilidade, você está levando o reino de Deus. Mateus capítulo 25. Glória a Deus, versículo 35. A palavra diz assim, 35 a seguir. Jesus falando: pois tive fome, e fizeram o quê? E me deste de comer. Tive sede, e me deste de beber. Era estrangeiro, e me acolhestes. Estava nu, e me vestiste. Estava enfermo, e cuidastes de mim. Preso, e me visitastes. Então perguntarão os justos, quem? Digo os justos. Digo os crentes, a igreja,
os salvos, perguntarão o seguinte: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Quem já deu de comer para Jesus aqui? Você vai entender. Ou quando com sede e te demos de beber? Você já levou um copo de água para Jesus? Trouxeram um aqui agora? Aleluia. E quando te vimos estrangeiros e te acolhemos, e nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? Alguém visitou Jesus essa semana? Oh, vocês estão entendendo, né? Responderá o rei. Quem? Quem é o rei? Diga: Jesus. Em verdade vos digo que quando o fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Glória a Deus. Aleluia. Sabe aquele dia que você saiu da sua casa para visitar aquele amigo que estava doente? Você pode ter visitado Jesus. Você pode ter visitado Cristo. Certa feita um pregador, ele estava contando um testemunho. Eu não me recordo o nome do pregador, mas eu lembro do testemunho. Ele disse que um dia estava saindo de casa para ir para a igreja, avexado. Ela estava atrasado já para o culto, já sabia que o culto tinha começado, ele já estava atrasado. Ele não gostava de chegar atrasado na igreja. Ele naquela correria para sair de casa, quando ele vai saindo, que ele tranca a porta, tranca o portão, o mendigo chega atrás dele pedindo comida, pedindo um pedaço de pão para comer. E ele ali avexado, diz: não tem comida não tem pão não, está atrasado. E virou as costas e saiu. E andou alguns metros. E quando ele andou alguns metros, ele resolveu olhar para trás. E quando ele olhou para trás, não tinha mais ninguém na porta da casa dele. O mendigo simplesmente sumiu. Ele não se importou e continuou a sua viagem, foi para a igreja. Chegando na igreja atrasada, a igreja lotada, ele sentou lá no último banco. A única cadeira que ele encontrou vazia foi lá perto da porta. E o pastor estava pregando, e o pastor pregou essa mensagem aqui. E o pastor começou a pregar sobre isso aqui, e Deus ministrou na vida do pastor, e o pastor começou a falar com ele, e o pastor começou a dizer: Jesus foi hoje na casa de alguém que está aqui nesse culto, Jesus bateu na porta dessa pessoa, pediu pão e pediu água, só que essa pessoa estava muito avexada, porque ela estava atrasada para este culto. E essa pessoa não atendeu Jesus. Essa pessoa virou as costas e seguiu o seu caminho. E aquele homem começou a ouvir a história lá do banco. Ele começou a entender. E aquele mendigo não era um mendigo. Aquele mendigo era o próprio Cristo. Ele desabou em lágrimas lá no banco, lá atrás. Ele desabou em lágrimas. Porque ele deixou de atender a quem? Ao próprio Cristo. Glória a Deus. Nós anunciamos, nós levamos o reino de Deus quando nós servimos com generosidade e com disponibilidade. Eu sei que tem dia que é corrido, que você não vai conseguir dar atenção para todo mundo, para quem precisa. Mas é justamente nesses dias mais corridos que Jesus costuma aparecer. Às vezes com fome, às vezes nu, precisando de uma roupa, às vezes como um preso, precisando de uma visita. E por causa da nossa correria, nós deixamos Jesus com frio, deixamos Jesus com fome, não o visitamos. Ele falou: quando nós fazemos para um dos pequeninos, estamos fazendo para Ele. Amém ou não amém? Glória a Deus. Seja generoso, sirva uns aos outros,
Sirva a quem está ao seu lado, sirva a quem anda com você. Sirva, porque num desses serviços, você um dia servirá o próprio Jesus. Um dia você socorrerá o próprio Cristo. Amém? Aquele pastor, aquele irmão, ele perdeu a oportunidade de servir pão e água para Jesus. Olha o que Jesus queria, pão e água. Por causa da pressa e da correria, ele deixou de servir o próprio Jesus. Amém? Glória a Deus. Servir é uma linguagem poderosa do reino de Deus. Porque quando você serve, as pessoas veem Deus em você. Quando você serve com generosidade, as pessoas veem o reino de Deus em você. Porque muitas vezes o reino de Deus ele vai chegar em pessoas através de atitudes simples. Coisas simples, mas que o reino de Deus tem o poder de chegar àquelas pessoas. Amém? Então tenha disposição em ajudar, em estender a mão ao necessitado. Tenha disposição. Porque num desses gestos que a gente faz, a gente está semeando o reino de Deus em alguém. A gente está anunciando, ainda que sem palavras diretas, mas estamos anunciando o reino de Deus. Glória a Jesus. Sirva, amém? Glória a Deus. Sirva. Sirva com generosidade. Sirva com disponibilidade. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, como é que eu posso servir? Você pode servir dentro da própria igreja. Você pode servir no ministério. Você pode servir como obreiro. Você pode servir como um guerreiro de oração. É uma forma de você levar o reino de Deus. Orando, sendo um obreiro, discipulando alguém, falando da palavra para alguém. Cada um de nós, membros de uma igreja, nós precisamos servir. Nós precisamos, ter disponibilidade em servir ao reino de Deus. Não faz sentido você passar uma vida toda na igreja e nunca ter servido. Nunca teve o desejo no seu coração de servir, de ser um guerreiro de oração, de ser um evangelista, de evangelizar. Não é normal, está faltando alguma coisa, porque eu não posso reter o reino só para mim. O reino de Deus é levado quando eu sirvo. Quando eu digo, não, agora eu quero ser um obreiro para eu poder me preparar, eu quero ser um obreiro para eu servir a igreja, para eu servir os meus irmãos. Eu quero evangelizar, eu quero ser um evangelista para eu anunciar a palavra de Deus, eu quero servir na evangelização. Mas você passar a vida toda na igreja apenas sentado para ouvir palavra e não levar essa palavra para outras pessoas, não é normal. Acorda. Só tem uma pessoa que fica feliz com isso. Só tem alguém que fica feliz com isso. Quando você retém o reino, quando você retém o evangelho só para você. Todos nós somos responsáveis por levar o reino de Deus. Amém? E não é complicado levar o reino de Deus. Não é complicado anunciar o reino de Deus. É simples, porque o reino de Deus é simples. O reino de Deus não é complexo. Todas as vezes que Jesus falou sobre o reino de Deus, ele disse: a quem compararei o reino? Ele comparou com coisas simples, ele comparou com coisas do cotidiano das pessoas. Falar de Deus não é difícil, amém? Glória a Deus. Falar do reino de Deus não é difícil. E o servir
é uma linguagem poderosa que fala do reino de Deus. Quando você serve, você está falando do reino de Deus, está falando de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, aliás, 3. Que tipo de servo você tem sido? Que tipo de servo eu tenho sido? Eu tenho levado o reino de Deus onde eu estou? Você tem levado o reino de Deus onde você está? Agora eu quero que você pergunte isso para você mesmo. O que eu posso fazer hoje para que alguém veja Jesus em mim? O que você pode fazer hoje para que as pessoas vejam Jesus em você? Amém? Quando você serve alguém, as pessoas veem Deus em você. Quando você estende a mão para alguém, as pessoas veem Jesus em você. Indiretamente elas veem Cristo em você. O que você pode fazer hoje para que as pessoas possam ver Jesus em você? Amém? Quando você for para casa, que você for dormir, você vai orar a Deus. E você vai pedir isso para Deus. Você vai dizer: Senhor, me mostra o que eu posso fazer para que as pessoas te vejam em mim. Amém? Só precisa pedir a Deus isso. Me mostra o que eu posso fazer para que as pessoas vejam o Senhor em mim. Amém? Fica de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Coloca a mão sobre o teu coração. Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, nós queremos ser instrumentos do Senhor, Pai, para levar o teu reino, Senhor, para que as pessoas conheçam a verdade do teu evangelho através de nós, Pai. Pai, nós não queremos ser apenas, ó Pai, pessoas que congregam, que ocupam um lugar na igreja, que ouvem uma palavra todas as noites, Pai, mas que não compartilha essa palavra, mas que não compartilha esse evangelho. Não, Senhor, nós queremos ser mais que ouvintes da tua palavra, Senhor. Nós queremos ser praticantes da tua palavra, Senhor. Nós queremos ser mais que ouvintes da verdade do teu reino, Senhor. Nós queremos compartilhar essa verdade com mais pessoas, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que cada um de nós, Pai, possamos ser um atalaia, Senhor, alguém que propaga, alguém que anuncia, alguém que fala do teu reino, meu Pai. Deus, que cada servo do Senhor, Pai, cada serva do Senhor, meu Pai, independente da função que desempenha na obra, independente da função que desempenha na igreja, Senhor, mas se cada um de nós, Pai, possamos carregar conosco o desejo, Pai, de anunciar o teu reino, de falar do teu reino, de alcançar vidas, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, nos dê a ferramenta, nos dê a sabedoria, meu Pai. Nos usa, Senhor, para propagarmos o reino do Senhor, Pai, para que mais e mais pessoas possam conhecer essa verdade que hoje nós conhecemos, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, não nos deixa reter a mensagem do Evangelho, mas nos ajuda, Senhor, nos capacita para que possamos anunciar essa mensagem
onde nós estivermos, por onde nós andarmos, Senhor, que a mensagem do Senhor, ela seja anunciada através das nossas vidas, ó Pai, através do nosso testemunho, através do nosso serviço, meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Deus Todo-Poderoso, nos ensina a amar o perdido, nos ensina a amar o pecador, Pai. Ó Deus, coloca em nosso coração amor pelas almas, Senhor, amor pelas almas, Senhor. Nos faça, Senhor, sermos apaixonados pelas almas, Senhor, aquelas que estão perdidas, que não conhecem a Tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, que nós possamos nos chegar a elas, Senhor, e anunciar a boa nova da salvação, anunciar a mensagem do Teu Evangelho, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que assim seja, para a honra e glória do Teu santo nome. Nos usa em Teu reino, nos usa em Tua obra, Pai, é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. E se você crer, diga amém, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Levanta a sua mão direita para o céu, diga obrigado, Jesus, por este momento, por esta palavra, pelo falar do Senhor. Diga: Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço e louvo a Ti nesta noite. Leva-me em paz, em segurança, guarda-me, proteja-me, livra-me de todo mal, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vai na fé, vai na paz. Compartilhe o reino de Deus, em nome de Jesus. O Senhor conta contigo, como igreja dele, para anunciar a salvação aos perdidos. Deus te abençoe, em nome de Jesus.